Seja louvado por esse grande amor que o Senhor tem por nós, por esse grande amor que o Senhor é, porque na verdade o Senhor não tem amor não, Pai, o Senhor é amor. O Senhor é amor e o Senhor amou o mundo de uma maneira que ninguém pôde expressar até hoje, um amor tão grande. Por isso que a palavra diz que o teu amor é de tal maneira, é um amor, meu Deus, sublime, é um amor sem igual, um amor por pessoas tão indignas como nós. E eu te peço, meu Deus, de todo o meu coração, que esse amor me envolva e me transforme, que esse amor seja entendido por toda a igreja, esse amor seja aceito, esse amor seja compreendido, porque quando nós compreendemos o teu amor, Senhor, nós verdadeiramente nos entregamos, nós verdadeiramente nos prendemos. Como Paulo diz, o amor de Deus me constrange. Eu quero ficar preso a esse amor, Pai. Eu quero ter esse entendimento espiritual desse amor. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, que toda a igreja compreenda esse amor grandioso, esse amor maravilhoso do nosso Pai que está no céu, através da obra do Filho que morreu na cruz, por pessoas tão pecadoras, por pessoas que mereciam o castigo de Deus, que nós entendamos isso profundamente. Nós merecíamos a condenação, nós merecíamos o castigo, nós merecíamos, meu Pai, sofrer a ira do Senhor, mas pelo amor do Senhor, o Senhor enviou o seu Filho unigênito, o Senhor enviou Jesus Cristo, para que Ele fosse a justiça, para que Ele fizesse a justiça por nós. Então assim, meu Pai, nós te agradecemos. A igreja hoje te adora por entender que pecadores foram amados, pecadores como nós fomos amados por um Deus santo, por um Deus puro, por um Deus que é fiel. O Senhor é fiel, e o Senhor, meu Deus, apaga a dívida do pecado, para que nós não venhamos a morrer, para que nós não venhamos, Pai, a sofrer maldições, a sofrer, meu Deus, os castigos que merecíamos, como o Senhor fez com o teu Filho amado, como Jesus sofreu na cruz. Jesus foi amaldiçoado, se fez maldição por nós, para que nós não sofrêssemos. Jesus ficou sem a tua presença, Jesus ficou vazio de Deus, porque Ele disse: Pai, por que me desamparastes, meu Deus? Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, sabactane. Jesus, Ele disse isso porque estava sentindo o vazio, a escuridão da sua alma. Jesus sentiu, meu Pai, o vazio. E a pior coisa para um ser humano é ficar vazio de Deus. E eu quero ter esse entendimento. Eu quero saber o quanto é importante ter a tua presença no meu coração, para que eu possa sentir a paz. Eu oro, meu Pai, em nome de toda a igreja. Eu oro nesse momento, nós estamos no mesmo espírito, no mesmo entendimento, que o Senhor nos amou, que o Senhor, meu Deus, nos perdoou, que o Senhor enviou o teu Filho amado para tirar os nossos pecados, apagar as dívidas dos nossos pecados e nos lavar e nos purificar. Então que assim seja, opera essa obra. Não permita que nós venhamos a nos perder, não permita que essa salvação ela se afaste de nós, não permita que a vida eterna ela se afaste de nós. O Espírito do Senhor, meu Deus, jamais seja tirado
mas Ele nos conduza nessa caminhada, Ele nos conduza a essa salvação. Eu te peço por toda essa igreja, que eles saiam daqui se sentindo bem. As pessoas que chegaram aqui, meu Pai, cansadas e sobrecarregadas, elas se lançam aos pés de Jesus através dessa oração, sabendo que o Senhor é poderoso, sabendo que o Senhor é misericordioso, sabendo que o amor, meu Pai, do Senhor é suficiente. A palavra diz que o amor de Deus, ele tem comprimento, ele tem altura, ele tem largura e profundidade. Paulo disse que, o apóstolo Paulo, ele disse que nós deveríamos compreender o amor de Deus. Então, meu Pai, que nós possamos compreender mais e mais por revelação do Espírito Santo, essa grandeza do Teu amor, essa grandeza do Teu amor nos faça realmente, meu Pai, constrangidos, essa grandeza do Teu amor nos prenda, nos transforme, porque nós vamos nos entregar, que essa graça vai operar um coração novo. Nós precisamos de um coração novo, um coração obediente, e quando a graça de Deus opera, nós conseguimos obedecer, nós conseguimos reprovar o pecado, porque nós sabemos que o Senhor abomina o pecado, nós sabemos que o Senhor odeia o pecado de tal forma que, olhando para o sofrimento de Cristo na cruz, nós vemos o quanto o pecado, meu Deus, é odiado pelo Senhor. Então nós te pedimos misericórdia, nós te pedimos essa transformação, Pai, porque essa é a nossa fé, que o Senhor nos transforma à imagem e semelhança de Jesus, que os pensamentos do nosso coração, do nosso interior, não haja a inveja, não haja, meu Deus, a discussão, não haja o espírito de contenda, mas a igreja, essa igreja, ela seja unida, seja uma igreja unida, seja um povo que tenha bondade no coração. Como nós aprendemos aqui no domingo, Jesus ensinou que não adianta a regra, não adianta. Os fariseus iriam contestá-lo por curar aquele homem hidrópico no sábado, mas Jesus perguntou: é lícito curar no sábado, quando se tem uma pessoa sofrendo diante de vocês, quando se tem uma pessoa precisando de muito amor, de muita misericórdia? Vocês estão pensando na lei, vocês estão pensando friamente na regra da lei, e o amor fica por último, mas o amor tem que estar em primeiro lugar. Então, que o amor de Deus, o amor que o Senhor teve por nós, esse amor possa ser conhecido numa pequena porção, porque se nós tivermos uma pequena porção do Teu amor, nós amaremos as pessoas, nós vamos querer bem, nós vamos querer conviver da melhor forma com as pessoas, nós não vamos desprezar ninguém, nós vamos valorizar todas as pessoas, até mesmo aquela que aparentemente, meu Deus, merecem ser desprezadas, essas mesmas nós nos apegaremos mais ainda, essas mesmas não serão, meu Pai, desprezadas, porque o Senhor também nos ensinou no domingo que vale mais compartilhar com aquelas pessoas que não podem nos recompensar em nada, com aquelas pessoas que muitas vezes não tem como nos agradar de forma alguma. O Senhor disse que é melhor compartilhar com o pobre, com o aleijado, com o coxo, com o manco, do que com os nossos amigos, do que com os nossos irmãos. A nossa família, a nossa congregação, ela busque os desprezados, os indesejados. Quando a pessoa for indesejada, meu Pai, ou indesejável, nós venhamos a ter disposição para acolhê-la, porque a glória virá do céu. Então não haja diferença aqui no nosso meio, não haja diferença principalmente com as pessoas que aparentemente não merecem a nossa consideração, mas nós vamos considerar porque o Senhor manda, nós vamos considerar porque, como o perdão, por exemplo, o perdão é um mandamento de Deus. O Senhor disse: perdoa 70 vezes 7. O Senhor disse, meu Pai, que os maus desígnios estão no coração do homem. Então eu peço mudança, eu peço transformação, eu peço purificação de coração, eu peço purificação de coração para toda essa igreja. Nós tenhamos um coração leve, nós tenhamos um coração bondoso, cheio de caridade, cheio de fé, cheio de amor, cheio de esperança, perseverança, meu Deus, coragem, ousadia.
eu te peço por toda a igreja, eu te peço, meu Pai, o perdão, eu te peço o arrependimento verdadeiro, o arrependimento que leva-nos realmente aos pés do Senhor, a clamar pelo perdão, a clamar pela misericórdia e pedir a purificação da nossa alma, do nosso coração. Todos digam amém. Todos digam amém. E graças a Deus. Uma salva de palmas, igreja. Bem forte. Glória a Deus. Mais uma vez, agora boa noite, igreja. A graça e a paz de Deus estejam sobre todos vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 51, por favor. Salmo 51. Vamos meditar nesse salmo aí. Nossa campanha de arrependimento. E Davi, ele mostra o posicionamento de um coração arrependido. Um coração arrependido, ele não se justifica, ele reconhece e confessa. Glória a Deus. Salmos, livro de Salmos, capítulo 51, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, ó Pai, que a virtude do teu poder, do teu Espírito, possa nos envolver, porque o que mais nós precisamos é ser transformados. O que mais nós precisamos é ser santificados, porque senão não veremos a face do nosso Deus. Não entraremos no teu reino se não houver o nascimento e o crescimento. Jesus disse que aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino dos céus. E quando há, meu Pai, novo nascimento, há sim a presença do Espírito Santo. E quando há a presença do Espírito Santo, há regeneração, há convencimento do pecado, há liberação de dons para a nossa edificação como membros da igreja de Jesus, e passamos também a edificar a própria igreja, não somente como membros. Não é somente uma edificação individual, mas é uma edificação do corpo. Então eu peço tudo isso para nós, que nós possamos crescer e possamos também dar crescimento às pessoas através dos nossos exemplos. Tenhamos bons exemplos, sejamos bons exemplos, sejamos livres da iniquidade, sejamos livres do pecado, a cada dia mais e mais, até que a redenção seja completa no reino dos céus. Eu te peço, meu Deus, eu te peço de todo o coração, eu te peço insistentemente, que a minha salvação seja alcançada, como todos os irmãos aqui, todos nós alcancemos a nossa salvação. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Então que assim seja, as coisas de Deus nós possamos alcançar, as coisas de Deus não nos sejam sonegadas, não venhamos a perder a oportunidade de receber as coisas de Deus. Todos digam amém. Irmãos, no Salmo 51, Davi, ele pede o perdão pelo pecado de homicídio e de adultério. Glória a Deus. E nós vemos aqui, antes de entrarmos na parte ativa de Davi, o que levou Davi a clamar a Deus.
Eu pergunto isso porque Davi, nesse momento aqui, ele estava no tempo da lei de Moisés. E no tempo da lei, ele deveria morrer. Davi não teria perdão, por quê? Porque o adúltero, ele não poderia, o sacerdote não poderia apresentar sacrifício pelo adúltero. O homicida, da mesma forma, a lei não permitia sacrifício pelo homicida. Mas por que, pastor, que Davi clama a Deus? Amém? Isso é importante por quê? Porque muitas vezes, hoje no tempo da graça, tem muitas pessoas que acham que para elas não tem jeito mais. Davi, ele dá uma demonstração aqui, igreja, antecipada da graça de Deus, do conhecimento da graça de Deus, melhor dizendo. Davi dá uma demonstração antecipada de que Deus era amor. Davi, ele conseguiu receber a revelação do amor de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E nós também temos que ter essa visão. É certo que essa visão não vem por razão, não vem por estudo intelectual, mas isso tem que ser sentido por revelação de quem? Do Espírito? Do Espírito Santo. E Davi tinha o Espírito Santo. Por que que Davi pediu perdão, pastor? Por que que Davi não se colocou logo no tribunal? Por que que o profeta não chegou e disse, olha, agora você vai ser julgado? Mas porque Deus já tinha avisado o profeta, vai lá e fala com Davi. Fala com Davi porque ele está atribulado. Fala com Davi que o pecado dele foi transpassado, mas a criança não vai viver. Amém. O Espírito Santo revelou para Davi o amor de Deus. E hoje nós temos o Espírito Santo por cumprimento de uma promessa. Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele disse assim aos discípulos, olha, vocês aguardem. Não façam nada ainda até que se cumpra a promessa do Pai. E a palavra de Deus diz que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Glória a Deus. Para quê, pastor? Para dar entendimento. Davi, ele tinha um entendimento que poucos tinham. Davi, ele tinha uma sensibilidade com Deus que poucos tinham. Mesmo ele sendo um pecador. Mas Deus disse que o coração dele era um coração segundo o coração de quem? Então, irmãos, o que Davi nos ensina aqui é que o amor de Deus, nós vemos nesse Salmo 51, que o amor de Deus tem poder para dar vida. Jesus disse, eu vim para dar o quê? Vida. Porque nós estávamos mortos. O pecado mata, a angústia mata, o mau pensamento do seu coração mata, o problema seu com pessoas, isso te mata. Amém? A rixa, a mágoa, o ressentimento, são pecados que Jesus disse que há uma necessidade de nos purificarmos, há uma necessidade de limparmos o nosso coração. O nosso problema, sabe o quê? O nosso coração é sujo. Mas o problema maior da igreja, sabe o quê? Qual é é outro. É que a igreja não reconhece. Eu não reconheço a sujeira do meu coração. Eu acho que eu estou muito o quê? Que eu estou muito bem. Amém, irmã Conceição? Eu acho que eu estou muito bem, eu acho que não tem problema nenhum. Quem tem problema é o senhor, pastor. Quem tem problema é o seu vizinho. Quem tem problema é o seu irmão. Quem tem problema é o seu parente. Quem tem problema é a sua nora. Quem tem problema é a sua sogra, é seu ex-marido, é o seu filho rebelde. Mas você não tem problema o quê? Nenhum. Só que Deus disse que todos nós temos problema. Todos nós temos problemas, irmãos. Mas Davi, ele compreende. Davi,
consegue alcançar, ele consegue enxergar o amor de Deus. Ele consegue enxergar o amor de Deus. Ele consegue enxergar que esse amor tem poder de dar vida e vida com abundância, como Jesus Cristo depois, ele confirma isso. E nós temos que compreender esse amor de Deus. Pastor, o que o amor de Deus quer? O amor de Deus, ele quer principalmente te transformar. Você vem para a igreja para buscar bênçãos materiais. O que nós temos visto hoje dentro da igreja? Um externalismo, um movimento externalista. Amém? Mas não um poder que transforma o nosso quê? Que transforma o nosso coração, que transforma o nosso íntimo, que tira a maldade, que tira o pensamento mal, porque o pensamento mal gera o comportamento mal. Diga glória a Deus. Vocês têm que saber, pastor, o que há de mal dentro de mim? O que há de mal no meu coração? E você seja sincero e reconheça. Porque se você é membro da igreja, você sabe qual é o padrão de Deus. Você sabe. Amém? O amor de Deus tem esse poder para te transformar. O amor de Deus tem o poder para extrair a imundície do pecado. Ele tem poder para extrair esse mau pensamento, esse mau comportamento, esse sentimento ruim que você guarda dentro de você. Aí você vê pessoa doente, com mágoa. Você vê pessoa adoecendo o corpo por causa dos problemas emocionais. Pressão alta, dor de cabeça, câncer. Tudo por quê? Às vezes é parte dos maus sentimentos do nosso coração. Glória a Deus. Além de comprometer o espírito e a alma, compromete também o quê? O próprio corpo. As chamadas doenças psicossomáticas. São doenças que começam no emocional e depois passam para onde? Passam para o físico. Você fica com problema porque você tem um sentimento ruim dentro de você. Você passa a alimentar um mal dentro de você, e esse mal transforma também, agrava para uma doença física. Amém? Mas o amor de Deus, ele tem poder para extrair isso dentro de você. E Davi ele compreendeu isso. Davi compreendeu que o amor de Deus, ele viu e praticou a penitência. Ele viu que o amor de Deus era tão grande que valeria a pena, ele teria sucesso se ele se arrependesse e confessasse, se ele reconhecesse o seu pecado. O problema nosso é que nós nos perdoamos. Nós erramos, irmãos, e nos perdoamos. Olhe para mim, por favor, levante a cabeça. O problema seu é que você erra e não combate o seu erro. O problema seu é que você erra e se perdoa. Mas nós deveríamos clamar pelo perdão. Nós deveríamos reprovar o nosso erro. Mas esse Salmo 51 aqui, ele mostra essa química do amor. O que o amor de Deus é capaz de fazer, quando ele é compreendido. Amém, gente? Quando o amor de Deus é compreendido, eu me lanço aos pés do Senhor, porque eu sei que o amor de Deus, ele tem poder, e ele foi voltado principalmente para perdoar os meus pecados. O propósito principal do amor de Deus: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não o quê? Não pereça, mas tenha vida. Amém? Esse amor de Deus, ele tem poder, pastor. Então ele tem nele um poder que nos purifica. Deus ele tem poder para fazer operar em nós o arrependimento pelos nossos erros. Isso é difícil você ouvir hoje dentro da igreja. Você ouve que
Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai enriquecer, Deus vai expulsar demônio, mas o fundamento você não tem. E quem não tem um fundamento, não tem nada. Mas o fundamento é esse: o amor de Deus opera para tirar o mal, opera para limpar, opera para extrair a imundície do pecado. O amor de Deus opera arrependimento pelo erro e me fazem confessar. Proporcionam palavras do meu coração, palavras de quebrantamento, palavras de contrição, de pedido de perdão, palavras de arrependimento. Digam glória a Deus. Mas tudo isso porque você conhece o amor de Deus. As pessoas não querem confessar hoje mais. As pessoas estão na igreja no ritmo do samba do crioulo doido. Movimento, cargo, como eu falei aqui no domingo, posição, mas ninguém está preocupado com a sua alma. Ninguém está preocupado se Deus voltasse hoje. O que ele encontraria na sua alma? Ele encontraria um coração penitente, ele encontraria um coração quebrantado, ou ele encontraria o mesmo coração orgulhoso que foi chamado pela primeira vez para a presença dele? Porque o problema nosso é que somos chamados, e quando somos chamados, é porque Deus, ele viu, ele se sensibilizou, ele concedeu graça para trazer esse orgulhoso para a presença dele. Esse orgulhoso que eu estou dizendo sou eu. Só que esse orgulhoso, quando chega na igreja, ele precisa rogar para que reconheça o amor e não continue frio. A gente chega no primeiro amor, irmãos, na igreja. Eu lembro quando eu cheguei na igreja. A gente chega quebrantado, a gente chega se derramando, se entregando para Deus, mas depois a gente vai esfriando. A gente vai esfriando e nossa relação com Deus se torna mecânica. Ao invés de ser espiritual, se torna ritualista. E um pastor também, ele pode fazer um culto ritualista, sem sentimento nenhum. Basta que ele não se vigie, basta que ele não ore, basta que ele se sinta o dono da verdade, o dono da mensagem, como eu estou vendo hoje. Os pastores são donos da mensagem, não é mais Jesus, porque eles falam o que eles querem, eles não têm mais um parâmetro, eles não têm mais uma referência, e a nossa referência é o nosso Deus, a nossa referência é Jesus Cristo, o nosso guia é o Espírito Santo e a palavra, que representa os três Espíritos, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles estão na palavra. Jesus é a palavra, Deus é a palavra, o Espírito Santo é a palavra. Mas nós não queremos a palavra, nós vamos distorcer a palavra, nós vamos tirar um versículo isolado da palavra, nós vamos mudar o contexto da palavra. Mas Davi entendeu, apesar de ser rei, ele viu que ele era um grande pecador. E geralmente quando nós estamos numa posição privilegiada, principalmente dentro da igreja, obreiro, missionário, pastor, esse tal de apóstolo aí, entre aspas, que inventaram, pastora, né? Aí se acha numa posição privilegiada. Acha que está acima de quê? Está acima da palavra de Deus. E essas pessoas precisam muito de misericórdia. O que vai valer, irmãos, o que vai valer é você entender o amor de Deus. E Davi, sem o evangelho, ele recebeu o evangelho do Espírito Santo. Sem o evangelho escrito como nós temos hoje, a oportunidade que nós temos hoje foi muito maior que a de Davi. Foi muito maior do que a de Davi. A oportunidade que nós temos hoje, com o Espírito Santo, com o evangelho, com os pregadores, com a Bíblia, Davi não teve nada disso. Mas ele foi altamente espiritual. Ele conseguiu, pela graça,
compreender o amor de quem? O amor de Deus. E nós temos que compreender o amor de Deus. Se o amor de Deus não te levar ao arrependimento, nada vai levar. A tendência sua é cada dia ser uma pessoa pior. Cada dia você vai se tornar uma pessoa pior. Mas o amor de Deus, ele tem esse poder. A química do amor tem esse poder para operar o arrependimento e te fazer reconhecer a imundície do seu coração. Amém? E Davi, ele se sentiu sujo. Sujo como, pastor? Sujo por dentro. Amém? Ele viu que ele estava com o pensamento sujo, o coração sujo. Ele percebeu o que ele fez. Ele conseguiu entender a maldade que havia dentro dele. E ele se lança aos pés do Senhor, sujo por causa do que ele havia feito, sujo por causa da transgressão que ele cometeu. Ele pecou contra o Senhor. Amém? Glória a Deus. Pastor, o que acontece com o pecado? Nós erramos o alvo, irmãos. Deus, ele determinou um caminho e a gente vai por outro. Caminho. Deus mandou você fazer uma coisa e você fez o contrário, justamente o contrário. Davi conhecia os 10 mandamentos. Davi conhecia a lei de Moisés. Davi sabia que o homicida não tinha sacrifício para ele. Davi sabia que o adúltero merecia ser apedrejado na porta da cidade. Mas a si mesmo ele cometeu o pecado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, mas o que o senhor quer? Aonde o senhor quer chegar? Para você ver o grau de maldade que nós temos. A lei revelou a maldade e nós continuamos praticando a maldade. E a gente continua transgredindo as leis civis também. Amém? O Estado diz para não fazer muitas coisas que não estão na Bíblia, mas nós continuamos fazendo. A lei do trânsito não está na Bíblia, mas a transgressão dentro do trânsito é grande. Tudo por causa de quê, pastor? Da natureza pecaminosa. Só que Davi, eu volto a repetir, compreendeu que o amor de Deus, ele reconheceu o amor de Deus, e o amor de Deus levou o Davi ao arrependimento. Não foi Davi que se arrependeu, foi o amor de Deus que quebrantou o coração de Davi. É o amor de Deus que quebranta o seu coração. Isso é um milagre. Eu quero dizer que arrependimento, irmão, é um milagre. Mudar o coração é um milagre, irmão. Perdoar é um milagre. Amar uma pessoa que te magoou é um milagre. Restaurar uma amizade com um irmão é um milagre. Porque o coração do homem é perverso. O coração do ser humano é enganoso. O nosso coração é cheio de iniquidade. Jesus disse isso. Os maus desígnios procedem do coração do homem. E é a principal parte que nós deveríamos nos preocupar quando colocamos os pés dentro da igreja, quando nos dirigimos a Deus. A primeira coisa: não, Senhor, eu quero casa, eu quero comida, eu quero dinheiro, eu quero emprego. Não, peça misericórdia e perdão pelos seus pecados. Porque sem comida você entra no reino dos céus, mas com pecado você não entra. Com um pecado consentido, como esse de Davi aqui, isso aqui é um pecado consentido. Amém? Isso aqui é um pecado voluntário. Glória a Deus. Não foi um momento de loucura de Davi. Davi era viciado. Glória a Deus. Davi, ele era um homem que, para essa parte de mulher, ele era fraco. Mas ele viu o amor de Deus e ele sabia que se ele investisse
no amor de Deus, ele teria sucesso. Se nós investirmos no amor de Deus, irmãos, se nós perseverarmos no amor de Deus, nós vamos receber o perdão. Digam glória a Deus. Ele viu, ele chegou diante de Deus e reconheceu a pecaminosidade dele, ele reconheceu a natureza pervertida dele, ele viu a iniquidade dele, que ele estava acostumado a pecar. Ele não teve vergonha do que ele fez. Mas depois ele sentiu vergonha, porque o próprio Espírito Santo, ele faz pesar no nosso coração os nossos atos errados, desde que a gente tenha uma comunhão, desde que nós venhamos a orar por isso. Você tem que orar pelo arrependimento. Você tem que orar para compreender o amor de Deus. Você tem que orar pela misericórdia, pedir ao Espírito Santo para te convencer do pecado, de que mais? Da justiça e do que mais? E de quê? E do juízo. São 3 coisas importantes que o ministério do Espírito Santo ele faz: convencimento do pecado, da justiça e de quem? E do juízo. Condenação, justiça, que é Jesus, e o pecado para o arrependimento. São 3 coisas. Jesus é a nossa justiça, o pecado para que nós venhamos a nos arrepender, e o juízo também, conhecer que vai haver condenação para quem? Para o iníquo, condenação para o pecador, quanto mais. O pecador, quanto mais, aquela pessoa que não tem vergonha de pecar, que não tem vergonha de magoar, que não tem vergonha de agredir, que não tem vergonha de discutir, que não tem vergonha de odiar, de desprezar, essas pessoas, elas precisam se arrepender. Digam glória a Deus. Porque Deus, ele quer transformar o quê? Ele quer transformar o seu coração, ele quer mudar o quê? O seu pensar, que arrependimento é conversão. Arrependimento é uma pessoa que deixa de pensar por si mesma, é uma pessoa que deixa de pensar por uma forma humana, por uma natureza humana, por uma natureza carnal, e passa a seguir o pensamento de quem? De Deus. A referência nossa agora não somos nós. A referência nossa agora, o parâmetro é Jesus Cristo. A igreja tem que olhar para Jesus Cristo, a igreja tem que clamar para ter esses olhos espirituais. Quando eu falo olhar para Jesus Cristo, eu não digo que você vai conseguir isso sozinho, não. Isso é dom de Deus. Mas Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á. Amém? Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus disse que se eu pedir, o Espírito Santo, ele se manifesta. Se eu pedir, a obra do Espírito Santo, ela acontece. Por isso nós temos que ser encontrados por Deus em qual posição? Você tem que ser encontrado em qual posição? Deus tem que te encontrar assim, humildemente, clamando. Amém? Sabe por que tem que encontrar você assim? Porque você não tem condições de fazer nada por você. Ah, pastor, eu sou bonzinho. Não, você não é bonzinho. Você pode até fazer o bem, mas você não é bonzinho. Jesus disse que nós somos maus. Podemos até fazer o bem, mas somos o quê? Somos maus. Ou não falou? O senhor está mentindo, pastor. Não. Ele disse o quê? Vós que sois o quê? Maus, sabeis o quê? Dar boas dádivas aos vossos. Mas ele disse: vós sois o quê? Sois maus. Jesus falou que nós somos maus. Jesus falou que os maus desígnios, que isso quer dizer pensamento, estão no coração do homem, procedem do coração do homem. Glória a Deus. Então, o que a palavra mostra, antes de nós entrarmos nos versículos, é que nesse momento aqui não havia expiação para esses pecados. E Davi apelou para quê? Para a misericórdia de Deus. E é o que nós temos que fazer hoje. O ensinamento que eu tiro desse Salmo 51
é justamente esse amor de Deus, essa misericórdia de Deus, essa benignidade de Deus. Davi falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que o Senhor é benigno. Compadece-te de mim. Eu sei que o Senhor, apesar de ter essa lei aí de Moisés, mas eu recebi no meu coração essa revelação da sua benignidade, do seu amor. E nós temos isso hoje com muita clareza. Apesar de ainda ser o Espírito Santo que revela, mas o recurso hoje nos capacita, pelos nossos esforços, a compreendermos muitas coisas. Eu não quero dizer que o ministério do Espírito Santo diminuiu, mas eu quero dizer que a nossa capacidade, a nossa condição hoje é muito maior. Mas para você ver o quanto é importante uma pessoa estar em comunhão com Deus. Porque não adianta eu querer pregar só estudando. Eu vou até fazer uma boa pregação, mas será uma pregação espiritual, será uma revelação para a igreja, se eu estiver em comunhão cada vez maior com quem? Uma comunhão maior com Deus. Eu peço a Deus, irmãos, quando eu venho pregar, que Ele me use. Não que eu seja o dono da mensagem, mas como João Batista disse, que eu diminua para que o Senhor o quê? Para que o Senhor cresça, que eu diminua. E Davi, ele chega diante de Deus e pede misericórdia. Davi, ele tem uma visão do amor de Deus. Davi, ele tem uma visão da glória de Deus. A glória de Deus para a igreja hoje é riqueza. A glória de Deus para a igreja hoje é honra. A glória de Deus é ver o cadeirante levantar. Essa é a propaganda enganosa da igreja dos últimos dias. Não que o pastor Luiz Fernando não acredite nos milagres, mas a glória de Deus maior foi Cristo na cruz, tirando os nossos pecados. Essa foi a glória de Deus maior. A glória de Deus maior foi a benignidade de Deus. A glória de Deus maior foi a misericórdia, foi a graça, foi a compaixão, foi a fidelidade de Deus, foi o perdão de Deus, foi a nossa justificação. Ou seja, Deus nos inocentando. Essa foi a maior glória de Deus. E Davi compreendeu isso, irmãos. Davi sabia que a glória maior seria pelo perdão. Então reflitam, pastor, a glória maior, o motivo de glorificar a Deus é a misericórdia que Ele teve por nós. É a misericórdia que Ele teve por nós, pagando o preço pelos nossos pecados. Mas as pessoas estão atrás de honra, as pessoas estão atrás de movimento religioso, é show gospel, é igreja que apaga a luz, fica tudo no escuro, vira uma discoteca. Mas ninguém quer ter o entendimento espiritual da verdade, o conhecimento da verdade. Amém? E Davi, ele pede: Senhor, apaga as minhas iniquidades, meus pecados, lava-me. Olha o que ele diz no versículo 1, vamos lá. Tem o quê? Misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ou seja, apesar da lei de Moisés, Davi apostou no amor de Deus. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Apesar de termos convencimento do juízo, do inferno, você tem que saber que tem inferno, você tem que saber que Jesus vai julgar, que Ele vai lançar o ímpio no inferno, mas você tem que ter esperança na misericórdia. Davi sabia que a lei já tinha condenado ele, mas ele acreditou em quê? Na misericórdia. Ele acreditou na misericórdia. Ele acreditou que Deus iria se compadecer dele, Deus iria ter pena dele. Ele conhecia a palavra, irmãos. Ele conhecia. Davi conhecia a glória de Deus. Ele sabia que Deus não era só para dar vitória a ele em guerras, não. Davi não orava somente pedindo guerra, não. Dos salmos de Davi, a gente vê a sensibilidade desse homem. Apesar de um pecador que agrediu a Deus de forma muito forte.
muito contundente. Mas só que Deus conhecia o quê? E Ele conhece o coração. Ele conhece o coração. Deus, Ele quer ver um coração quebrantado. Deus, Ele quer ver um coração arrependido. Então Davi fala assim, olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Ou seja, eu devo muito. E o Senhor vai apagar. O Senhor vai pagar a minha dívida. E vai apagar a minha dívida. Amém, igreja? Deus quer pagar a sua dívida de pecado. Deus, Ele quer pagar como Jesus Cristo pagou. Mas só se você tiver fé, são duas coisas que precisa. Fé e o que mais? Arrependimento. Você precisa de fé, que é crer, e você precisa se arrepender. O que Jesus falou? Produzir frutos de quê? De quê? Arrependimento. Então não pensem que ninguém vai conseguir salvação se o Espírito Santo não te der primeiro o quê? Arrependimento. Ah, não, pastor, eu que tenho que me arrepender? Sim, mas isso vem de quem? Isso é dom de quem? Isso é dom de Deus. Por isso que tem que orar, por isso que tem que orar, por isso que tem que ler a palavra, meditar na palavra, encher o coração da palavra, para quê? Para sair o mal, para sair um pensamento mal, tem que entrar um outro pensamento bom. Jesus disse o quê? Qual é a estratégia de Satanás? Ele sai, anda por lugares áridos, não é assim, igreja? Aí passa um tempo, ele diz o quê? Ele diz o quê? Tem que ensinar esse povo, hein, pastor? Voltarei para mim o quê? Sabe por quê, igreja? A gente vem para a igreja para sentir bem-estar. A gente vem para a igreja, pastor, faz uma oração para mim aqui que eu estou carregado, estou pesado. Só que isso não resolve. Esse negócio de oração de exorcismo, sem conhecer o fundamento da palavra de Deus, sem encher o coração da verdade, é a maior enganação. Pastor dá show, o diabo manifesta, ele ajoelha, ele bota o diabo para falar, ele pega o envelope, coloca na cabeça do diabo, o diabo deita no chão. Isso tudo é teatro de Satanás. Não é poder não, isso não é poder não, isso é engano. Não, pastor, o pastor lá da minha igreja, ele pegou o envelope do dízimo, o diabo não quis nem botar a mão, ficou tremendo. Isso tudo é teatro do diabo. O diabo não tem medo de envelope de dízimo, não tem medo de nada. Não tem medo nem da Bíblia. O diabo, ele rasga a Bíblia, ele bota fogo na Bíblia, ele faz o que ele quer. Amém? Você precisa se libertar dele, dos pensamentos dele. Você precisa se encher dos pensamentos de quem? De Deus. Você precisa da graça, você precisa da misericórdia, você precisa crer no perdão, você precisa crer na fidelidade de Deus, você precisa crer no amor de Deus. E a Bíblia diz que nós fomos transportados de um império de trevas para um reino de quê? De luz. Glória a Deus. Permitam o amor de Deus tirar vocês desse império de trevas. Ah, não, pastor, tem que ir na libertação. Aí chega lá, o pastor fala que é o diabo, o pastor diz que fizeram uma obra de macumbaria, de feitiçaria, e isso vai resolver o quê? Não vai resolver nada. Mas está todo mundo lá. Adivinhação, eu vi uma mulher fazendo isso, colocando o nome da sua filha não sei aonde, e escreveu o nome na casca do ovo, e não sei mais o quê. Aí o pastor tem que rir. Não, o senhor zomba. Não zombo não, irmão. Isso não é zombar não. É a gente ver a ignorância. O meu povo sofre por falta de quê? De conhecimento. Deus que falou isso, não foi o pastor Luiz Fernando não. Você sofre por falta de conhecimento. Você sofre por não conhecer o amor de Deus.
Davi falou: acabou, eu não vou ficar nessa não, eu vou mergulhar aos pés do Senhor, eu vou clamar por misericórdia, eu vou clamar por perdão, e eu tenho certeza que Deus é misericordioso, apesar da lei. Sim ou não? Ele entendeu isso, igreja. Ele entendeu isso. Ele disse, olha, repetindo: tem misericórdia de mim, segundo a sua benignidade. Segundo a sua benignidade. Ele afirmou. Ele não disse assim: se o Senhor for benigno comigo, não. Tem misericórdia de mim. Depois ele repetiu: a multidão das tuas misericórdias. E não é pouca não, é muita. Um homem na posição dele, na posição nossa, tem que conhecer a misericórdia de Deus. Orgulho não. Orgulho não, não, eu não tenho nada com isso. Senhor, não fui eu não, é fulana que me provoca. Não, não é fulana não, muda o seu coração, deixa fulana. Deixa fulana para lá. Você se conserta. Você se conserta. Ah, não, ele me provocou, a culpa foi dele, não se justifica. Se lança aos pés do Senhor e clama por misericórdia. Você se conserta para cá e fulano se vira para lá. Diga glória a Deus. E Davi compreendeu isso. Não, eu errei, o Senhor é benigno, o Senhor é benigno, o Senhor perdoa, o Senhor não mantém registro do pecado quando uma pessoa se arrepende, porque o Senhor é benigno, o Senhor não guarda rancor. A barreira do pecado não permanece, porque ela é derrubada pelo arrependimento. Digam glória a Deus. Você tem que respeitar a Deus, sim. Nós temos que temer a Deus. Eu não estou pregando um evangelho fácil, não. A igreja, nós, membros da igreja de Jesus Cristo, temos que temer o nosso Deus, igreja. Mas nós podemos abrir o nosso coração. Abra o seu coração para Deus. Abra o seu coração, fale com Ele: Senhor, eu fiz isso, mas eu não quero ser assim. Eu quero que o Senhor me liberte. Eu quero que o Senhor apague as minhas transgressões. Eu quero que o Senhor me livre pelo sangue poderoso de Jesus. Você hoje pode clamar em nome de quem? Em nome de Jesus, é em nome de Jesus. Pode falar com Deus qualquer assunto, mas sabe qual é o nosso problema? Não, eu fiz isso, mas isso eu não posso confessar. Só que Deus sabe. Tanto Deus sabe que Deus falou com o profeta: olha, vai lá e fala com ele, que eu já sei. Vai lá e fala com ele está escondendo o pecado, mas vai lá, Natã, e fala com Davi, que eu já sei de tudo. Está faltando ele se arrepender. E Davi vai, se derrama e se arrepende. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, a graça de Deus fez Davi enxergar a misericórdia de Deus. Se a graça de Deus não alcançar vocês, os pecados vão continuar enrustidos. Ninguém vai falar que é pecador. Ninguém vai pedir perdão. Ninguém vai clamar por arrependimento. Vai continuar essa pessoa amargurada, vai continuar essa pessoa que não perdoa, vai continuar essa pessoa problemática, esperando salvação não sei em quê. Mas a nossa salvação está no amor de Deus. A nossa salvação está na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós temos que entender isso. Amém? Nós vamos ficar por aqui. Fecha a Bíblia que nós vamos pregar mais esse capítulo, esse Salmo 51 na próxima oportunidade. Quem recebeu a unção, fecha os olhos. Quem pode ficar de pé, fique de pé. Eleva o seu coração a Deus agora, pedindo a Ele para te dar essa visão do amor dEle e da misericórdia dEle. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos hoje, apesar de termos recursos espirituais que eu digo, meu Deus, é o recurso material que a igreja tem hoje. A igreja hoje tem a Bíblia. A igreja tem, meu Pai, pastores, mestres, professores de escola bíblica, para que nós tenhamos o entendimento do Teu amor,
Mas a palavra mostrou que Davi compreendeu isso, meu pai, no pior momento, porque o que ele tinha diante dele era uma lei que o condenava. Davi conhecia a lei de Moisés e sabia que o homicídio praticado, o adultério praticado, não tinham perdão, não podiam ser encobertos pelo sacrifício de animais. Mas Davi ousadamente ele se lança aos pés do Senhor. Davi ousadamente ele recebe a revelação do amor de Deus, da misericórdia. Ele sabe que o Senhor sabe das nossas fraquezas, ele sabia disso. Ele sabia que o Senhor se compadecia da nossa escravidão. O Senhor sabe dos nossos sofrimentos, ó Deus. O Senhor sabe o quanto o nosso coração é perverso, é enganoso. Por isso o Senhor enviou um justificador. Eu não quero dizer que a graça me permite pecar. A graça nunca nos autorizou a pecar, meu Deus. Mas nós pedimos que a graça, ela também transforme o nosso coração. Essa graça abra os nossos olhos espirituais. Essa graça nos quebrante e nos leve a uma contrição, a um arrependimento, a chegarmos diante daquela pessoa e pedirmos perdão e perdoarmos. Meu Deus, opera no coração do teu povo, ó Pai, opera no meu coração. Eu preciso tanto desse amor, eu preciso tanto, e eu rogo com ousadia, eu rogo com coragem, apesar, meu Pai, de temer o Senhor, mas eu sei que eu posso falar, eu sei que eu posso me abrir, e a igreja da mesma forma, ela respeita o Senhor, mas ela também reconhece que a maior glória que nós temos que exaltar, Senhor, a glória que o Senhor merece, a exaltação, o agradecimento maior da igreja, é pelo perdão, é pelo reino de Deus, é por esta graça que opera arrependimento, é pelo Espírito Santo, porque se nós tivéssemos condições de fazer alguma coisa por nós, o Senhor não enviaria o Consolador, o Senhor nos deixaria sozinhos, mas Jesus disse: eu não vos deixarei a sós, e vocês não estarão sozinhos, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, meu Pai, eu te peço que a presença do Teu Espírito, ela possa nos transformar, ela possa tirar o que não provém de Ti, do nosso coração primeiramente, que o Senhor nos leve a uma posição de humildade na Tua presença, de joelhos dobrados, clamando pelo Teu perdão, clamando pela Tua misericórdia, como Davi clamou: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das Suas misericórdias, meu Deus. Opera essa misericórdia, meu Pai. Davi sabia, meu Deus, que o Senhor não tinha nada contra ele, e nós sabemos que há o perdão esperando, há o perdão sendo oferecido a todo momento para o pecador, desde que haja arrependimento. Então vem agora, Espírito Santo, vem agora. Davi, ele confessa que pecou contra Deus, e nós confessamos que pecamos contra o Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que nós não merecemos o perdão, nós não temos qualquer direito a tal bênção, mas o Senhor, pela graça, nos concedeu. O Senhor, pela graça, providenciou aquele pelo qual nós seríamos inocentados, e nós somos inocentados por Jesus,
nós temos paz com Deus, com Jesus. Então, já que o Senhor fez uma coisa tão grande, o Senhor fez algo tão maravilhoso, enviando o seu Filho unigênito, que o Senhor nos conceda, meu Pai, a graça do arrependimento, a graça, meu Pai, do perdão, a graça da transformação dos nossos corações, num coração sensível, num coração benigno, num coração espiritual. Esse coração endurecido, esse coração de pedra seja tirado da carne, e o Senhor conceda um coração sensível, disposto a obedecer os seus mandamentos, ó Pai. Porque se não for pela graça de Deus, não haverá obediência também. Eu sei disso, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados. Em nome de Jesus, o nosso castigo seja cancelado e jamais nós sejamos ameaçados pela condenação. Nada possa nos arrebatar das mãos do Senhor Jesus. Jesus Cristo disse: aqueles que o Pai me der não poderão ser arrebatados das minhas mãos. Então, meu Deus, conceda-nos essa garantia, Pai, eu te peço. Mas ao mesmo tempo também, meu Pai, eu não quero relaxar. Eu quero me consertar diante do Senhor. Toda a igreja diga: eu quero me consertar mais e mais, a cada dia, diante do meu Deus. Eu não quero viver em pecado. Eu não quero sofrer o juízo final de Deus, mas eu quero a minha salvação. Digam amém, digam graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus Cristo, bem forte, para a honra e glória do Senhor Jesus.